Amantíssimo Deus, te apresento a tua ungida que irá ministrar a tua palavra. Te peço que tu derrame sobre ela cada vez mais unção de intrepidez, de coragem, de sabedoria, para poder abrir a boca e entregar aquilo que tudo o céu manda ela falar, Senhor. Entrego ela na palma da tua mão. Entrego, Senhor, para que tu sustente ela de pé no meio dessa tempestade, Senhor. A ordem do céu vai ser dada e vai cessar essa tempestade na tua família. Aí, ó. Seja com ela, Senhor. Amém, Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ler Jeremias. Quando o pastor me chamou para vir aqui, a gente já estava lendo essa palavra, né? E já tinha recebido uma palavra com alguém que tinha dito: vai lá, Jeremias, faz a parte do Senhor. Ele sempre vem, né, comigo e sempre fala isso para mim: vai lá, Jeremias, vai lá, vai lá. Então vamos falar um pouquinho de Jeremias, amém? Eu não tenho tanta teologia não, tá, irmã? Como os irmãos ali, que eu fico assim babando quando está pregando, né? A gente fica olhando, mas a gente fala aquilo que o Senhor manda no nosso coração, amém? Aquilo que o Senhor for botando, aquilo que o Senhor for falando, a gente vai produzindo assim como o Senhor mandar, amém? Jeremias 1, versículo 4, que diz... a menina tem que botar, né? 1, 4. Jeremias 1, 4, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvinhos, para tomar a sua ira em furor. Gente, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? É só um pouquinho diferente a minha Bíblia, né? E 16 diz assim... gente, que isso? Não, eu que estou nervosa. Perdão, tá, gente? Perdão. É porque eu estou muito nervosa. E essa Bíblia também é nova, tá, gente? É tipo assim, a minha Bíblia é maravilhosa, mas ela está muito velhinha, entendeu? Já foi a capa, já saiu tudo, né? Então, essa semana, no Dia da Mulher, eu ganhei uma Bíblia de presente. Aí falou: te dei uma Bíblia que ela não pesa. Aí eu falei: gente, ela não pesa, mas eu também não enxergo nada. Então, né, melhor, porque aí você te deu a Bíblia, mas eu também não enxergo nada, né, gente? Vocês podem ver que a letrinha, tá vendo, né? Ela não pesa igual a outra, acabou com a coluna, mas essa aqui também, né? Isso, pastor, muito obrigada. Obrigadão. Isso que é bom você ter ela, né, irmão? Mas eu vou acabar dando de presente para alguém que tem uma vista melhor, né? Esteja mais jovem um pouquinho. Ah, obrigada. Né? Mas aqui também nós temos, aqui também, né, já ajuda, né? Nós estávamos no versículo... Qual era o versículo, irmãos? Não, versículo 4, né? Aí nós fomos para o 6. Não é isso? Versículo 6. Jeremias 1, 6. Isso aí. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem tu enviar irás, e tu quanto mandar o falarás. Até o 12. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Amém? Nós sabemos que o Senhor, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Não importa o tempo. Nós temos aprendido que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo de Deus, o tempo que Ele vai cumprir, o tempo que Ele vai fazer é dEle. Eu tenho aprendido que o Senhor, Ele não chega atrasado, o Senhor, Ele não chega adiantado, o Senhor chega no tempo certo, na hora certa. Nós somos ansiosos, sofremos de ansiedade, oramos para que o Senhor faça, mas não é da maneira dEle, não é da minha maneira, não é da sua. O teu chamado, o Senhor tem chamado desde o ventre. Ele tem falado que Ele já te conhecia antes de você nascer. Eu não sei o que aconteceu para você nascer, para você vir a esse mundo. Mas para mim nascer foi muito difícil. Para mim vir a esse mundo foi muito difícil. A minha mãe fez todas as maneiras que você pode imaginar para uma pessoa fazer um aborto. A minha mãe fez para me abortar. Mas havia na minha vida, antes de nascer, uma promessa. Havia na minha vida, o Senhor havia dito que eu seria profeta e que eu iria profetizar na vida das pessoas. E aonde eu profetizasse, Ele ia entrar e ia tomar a frente. Assim como o Senhor fez com Jeremias, o Senhor, Ele fez na minha vida. A minha mãe, ela tomou água sanitária, ela falava que ela tomou até querosene, ela bebeu, né? E às vezes você sabe que uma pessoa, ela leva um escorregão, ela perde o bebê. Às vezes a gente sabe que a pessoa ela tem que ficar deitada, botar as perninhas numa posição e ficar ali para aquela criança, né, não caia, não saia. E é tudo daquele corno que uma mãe tem para ter um bebê. No meu caso foi ao contrário. A minha mãe fez de tudo, a minha mãe não queria. A minha mãe era uma criança ainda. O meu pai, ele não queria também responsabilidade. E ali ajudava a minha mãe. A minha avó também, ela vinha de um centro de macumba, ela ajudava também. E ali todo mundo fazendo todo aquele complô para que eu não viesse. Mas quando o Senhor, como Ele diz aqui na palavra, Ele te conhece antes de você nascer, antes de você vir. Ele já sabia, Ele já tinha um propósito na sua vida. Olha a responsabilidade que a gente tem sobre os nossos filhos, porque eles vêm e você tem uma responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor. Ainda que eles se desviem, ainda que eles vão, mas o Senhor, você fez a tua parte com Deus. Eu tenho, irmão, certeza absoluta que eu fiz a minha parte com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que eu botei todo mundo nas mãos do Senhor. Agora, se hoje não estão aqui na presença de Deus e estão indo lá fora, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é fiel para ir buscar, porque Ele tem uma promessa na vida dos meus. O Senhor tem uma promessa na vida de cada um. E eu creio que no tempo certo, o Senhor vai fazer cumprir a sua promessa. Mas o nosso chamado, irmão, o problema é que muitas das vezes você tem um chamado. Nós somos um corpo de Cristo, né? Então a mão não pode fazer a função do pé. O pé não pode fazer a função do pescoço. O pescoço não pode fazer a função das coxas, da cintura, do coração. Nós temos vários órgãos e cada um tem uma função assim que você não pode perder um. Porque se você perde o rins, o coração já não funciona, o fígado já não funciona. Se você perde o fígado, o coração já não é mais a mesma coisa. Bota a sua vida em risco. Então, às vezes, por causa de um membro, toda a igreja fica correndo risco, fica sofrendo, fica sentindo dor. Por causa de um, porque nós somos um só. Se todos nós funcionássemos como o Senhor queria, você tem um chamado de pregar, que coisa linda. Só você sabe o preço que você paga para estar pregando. Você tem um chamado de profeta, coisa linda. Deus te chamou como profeta. Fica na tua função na qual o Senhor te chamou. É muito difícil a gente botar o pé aonde o Senhor não está mandando. É muito difícil o chamado, você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade. O Senhor falar como Ele falou para Jeremias: é eu que faço. É eu que vou fazer através de você. Você não vai aparecer. Em momento nenhum, ninguém vai estar prestando atenção em você, mas naquilo que você está falando.
A pessoa não vai nem lembrar da sua cara, mas ela vai lembrar que ali foi falada uma palavra. Ela vai lembrar, o chamado é do Senhor, é Ele quem te chamou, é Ele quem está dizendo, eu vou à tua frente, eu quebro todas as barreiras, eu quebro tudo, eu jogo tudo pelo ar, mas eu faço o que eu tiver que fazer para fazer a minha obra. Quem vai fazer é o Senhor, irmão. Como o Senhor me chamou para ser profeta da casa do Senhor, a primeira coisa que eu disse para Deus é: eu não. Chama tanta gente aqui capacitado, tanta gente querendo ir, por que tem que chamar eu, gente? Né? Falei, gente, não. Olha, eu não nasci para ser crente, entendeu? Eu vou ajudar todo mundo. Eu falei para o pastor, eu vou ajudar, mas eu não vou ser crente. Eu sentei no banco, irmão, e comecei a lutar com o Senhor. Eu comecei a lutar com o Senhor e falei para Deus, eu tenho uma vida tão boa, por que eu tenho que ir lá na frente? Por que tem que ter compromisso com a igreja? Gente, não precisa disso. É só a gente chegar, assistir o culto e ir embora para casa. Não precisa mais, né? E ali lutei a vida inteira com o Senhor. E foi uma luta muito triste, irmão. Foi uma luta muito triste mesmo, porque quando eu ainda jovem, sentava na igreja, geralmente eu dormia. Dormia de roncar no banco. E a minha mãe catucava e mandava levantar a minha mãe. Quando chegava lá fora, eu vou puxar a tua orelha. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e dormia. E enquanto eu dormia na igreja, irmão, o pastor pregava, eu tinha muita visão, muita, assim, umas visões, assim, coisas tremendas. Quando acabava o culto, eu falava para ele, e ele falava, você viu tudo isso? Ele falava, foi tudo que eu preguei. E a minha mãe, não pode ser não, porque ela estava roncando. Mas Deus já tinha um chamado na minha vida naquela época. O Senhor já tinha um chamado, o Senhor já estava me preparando e eu não sabia. Você às vezes está aí sentado e você não sabe, mas Deus está te preparando para uma grande obra. Deus está te preparando para um grande chamado. Deus está te preparando algo grande que Ele vai fazer na tua vida. E meu processo da minha vida começou. E um processo muito grande no qual eu passei. Aonde eu tocava, as pessoas morriam. Aonde eu chegava, as pessoas morriam de verdade. Morriam. O Senhor falava comigo, ó, aquele ali vai descer, aquele ali vai descer, aquele ali não passa desse ano. E eu ficava apavorada. Chegava para minha tia e falava, estou ouvindo vozes, e essa voz fala comigo, é assim, e eu vejo. E a minha avó, evangélica, mulher de Deus, a mãe do meu pai, ela falava para mim, senta aqui, vamos conversar. E eu olhava, ela falava para mim, o que você vê? E eu começava a contar as visões que eu via. E ela começava a falar para mim, Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai deixar alguém no meu lugar. O Senhor vai me levar, mas o Senhor preparou você. A filha de quem eu menos esperava. A minha avó tinha 23 netos, eu acho. Menos que eu conto assim, eram 23. Nós éramos muitos. Mas eu era neta da minha avó, que era evangélica. A família do meu pai toda evangélica. Mas a família da minha mãe via de um centro de macumba. A minha outra avó, a gente olhava para ela assim e você via, né, realmente coisas terríveis. Minha avó fazia coisas terríveis. Coisas assim que as pessoas tinham medo de olhar para minha avó. As pessoas tinham medo de olhar para ela, porque achava que, tipo assim, se eu olhar para sua avó e ela estiver virada, ela pode me matar num olhar. Minha avó olhava para as pessoas e falava, você vai morrer, porque ela fazia macumba para matar as pessoas. Se você está pensando que macumba não faz mal, que não faz aquilo, outro faz. Deixa uma brecha na tua vida, que Satanás entra, e para ele sair é só a misericórdia do Senhor. Então, nesse chamado, irmão, que eu entrei, que o Senhor fez na minha vida, foi como a de Jeremias. Toda vez que o Senhor me chamava, eu dizia para o Senhor, Senhor, espera mais um pouquinho. Senhor, espera só um pouquinho. Tenho tanta coisa para viver. Mas eu falava, tenho tanta coisa para viver, eu olhava para o mundo, irmão. Eu olhava para o mundo e falava que tinha muita coisa para viver. E ali o mundo, ele te oferece muita coisa. Ele te oferece tanta coisa e você vai fugindo do seu chamado. Você vai fugindo de onde Deus quer. Porque a minha avó, ela me levava para a igreja. Mas a minha mãe, ela me levava para o carnaval. A minha mãe, ela era viciada em carnaval. Ela era doente pelo carnaval. E ali ela não sabia o mal que ela estava fazendo para os filhos dela, que era eu e minha irmã somente. E a gente ia para o carnaval atrás da minha mãe. Ficávamos 3 dias de carnaval. Os 3 dias que nós ficávamos, era 3 dias mesmo, irmão. Era 3 dias que não comia, não bebia, era somente vivendo carnaval. E você fica cego, você fica doente. É uma coisa que, tipo assim, você vira escravo. Porque se você nunca, você dá até uma crise. No final, te dava até um negócio assim no corpo que se tremia se não estivesse lá vivendo aquilo. Então, hoje eu olho para as pessoas que são escravas disso e eu sei que realmente você fica escravo. Mas quando o Senhor, ele tem assim um negócio contigo, ele te busca onde você estiver.
O Senhor, Ele começa a te incomodar naquele lugar, Ele começa a falar que Ele é contigo, Ele começa a mostrar que Ele é contigo. E quando você chega dentro da igreja, você se sente desse tamanhozinho, né? Você senta no último banco, a igreja é enorme, você senta no último banco e fala, aqui ninguém vai me enxergar. Aí o homem, um pastor lá, não sei onde, você lá, você é impossível. Não, impossível, ninguém me viu aqui, não. É isso, Jesus vai me ver aqui. 1 milhão de gente, Ele não vai me ver aqui. Um estádio de futebol, Ele não vai me achar. O Senhor manda alguém, vai lá, traz essa menina e bota ela aqui. Eu falei, impossível, gente, negócio comigo. Eu só vim aqui só para assistir um culto, porque eu estou assim, me sentindo pesada, entendeu? Precisava tirar um negócio e quando você chega, eu te bota lá. Irmãos, o meu chamado começou. Começou quando eu tinha 18 anos, quando o Senhor falou para mim, mandou um anjo e disse para mim, agora acabou. Agora você vai me servir. Aí eu falei, não, agora eu vou casar. Sabe de uma coisa, eu vou casar. Que a minha mãe começou com esse negócio de igreja. Minha mãe não sabe, eu vou casar, que aí eu vou fugir de tudo isso. E assim eu fiz, irmão. Comecei a querer fugir de tudo. Ali a minha mãe ficou doente. E a minha mãe teve um câncer. E através daquele câncer da minha mãe, o diabo começou a falar. Que meu padrasto, ele era espírita. E o Espírito falou pra gente, não posso fazer mais nada para salvar a sua mãe. Mas Jesus, eu cheguei e falei, não, mas Jesus salva, cura, liberta. Eu fui para a igreja e eu ouvi Jesus falar que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Eu vou lá. E quando eu entrei na igreja, eu sentei na igreja, assim, no último banco, e eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor, responde a minha pergunta. Aí eu dobrei o joelho no cantinho e comecei a chorar, porque eu chorava muito, muito. Eu queria que ninguém visse. Eu queria botar um negócio no rosto, eu não queria que ninguém visse. Eu queria falar com Deus, eu queria que Ele me respondesse, porque eu sabia que ali dentro estava o Senhor. E o pastor lá do alto falou, que você veio buscar, você não vai levar. Você veio buscar uma cura, e você não vai levar. Deus manda te dizer assim, Ele vai levar. Desse mal, ela vai descer a sepultura e agora eu levo. Acabou a brincadeira comigo. O negócio comigo é sério. O negócio comigo é para levar para a glória. Eu fiquei impactada, falei, esse pastor do diabo. Nunca vi ninguém falar assim, Deus não fala assim. Ele fala assim, não, Deus é bonzinho. Você vem para a igreja, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Que isso, gente? Jesus vai falar assim. Jesus vai olhar o profeta. Eu admiro o profeta que faz isso, não. Quando Deus fala, eu falo, Jesus, vou pagar o preço. Deixa usar outro profeta, porque eu não sou profeta. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu não sou dessas, irmão. Mas eu admiro o profeta que Deus usa para falar a verdade na sua cara. Eu olhei para aquele homem de lado e falei, tá maluco. Depois eu fui para casa pensando, como que esse homem sabia que a minha mãe estava doente? Como que esse homem sabia que a minha mãe está para morrer? Eu vou trazer minha mãe aqui amanhã, vou conversar de novo com esse homem. Aí no outro dia eu levei a minha mãe. Minha mãe estava ruim, gente, ruinzinha. Quase não conseguia andar. E ele pegou um copo d'água e ficou lá toda a vida. Eu falei, gente. Falei, vem cá, eu sei que isso é importante, mas eu preciso. O senhor deu 5 minutos de atenção. Aí ele olhou para trás de novo, olhou para mim. Continuou lá falando, vou resolver aqui, depois eu resolvo o seu problema. O tempo de Deus. Mas eu queria no meu tempo, na minha hora. Eu queria que aquele homem me atendesse. O que é isso, gente? O que é isso? Você não está com negócio comigo. A minha mãe, fica calma. Não, ele está com negócio comigo. Eu estou falando que você está morrendo, ele tem que te atender. O homem não atendia minha mãe, gente. Minha mãe estava com câncer para morrer, toda podre, fedor de podre, que eu não aguentava. Eu falei, não é possível, eu fui lá. Olhei na cara dele e falei, já saiu todo mundo, agora dá para você me atender, que eu estou com uma pessoa muito doente? Aí ele olhou para mim de novo e falou, eu falei para você, o negócio não é com ela não, o negócio é contigo. Eu falei, comigo? Tudo que ela não fez, agora tu vai fazer. Agora tu vai servir. Meu Deus, você gosta de ser servida. Seu ego é muito grande. Você pensa que o seu dinheiro compra tudo. Você tem, você pensa, você faz, você acontece, você é. Para com isso, menina. Abaixa o nariz. Eu já não gostei desse homem. Aí eu falei, meu Deus, o homem já me confrontou na primeira. Aí ele foi, mexeu um copo d'água, enfiou o dedo, gente, dentro da água. Mexeu. E deu água para minha mãe beber. Minha mãe já... Pensa que essa água suja do dedo dele vai limpar alguém, Jesus. Só Deus na vida desses homens. Meu Deus, eu falei para ele, eu ia falar umas coisas, mas a minha mãe... Aí eu, por isso que tá pobre assim. Não tem estudo, tem nada. O homem mexeu o copo d'água, irmãos, para a glória de Deus, e deu para minha mãe e falou, bebe, filha. Seja curada em nome de Jesus. Mas você precisa voltar
porque Deus precisa te preparar para a glória de Deus. Aí eu fiquei olhando e falei, vou contar até 3. Se ela passar mal, foi a água infeccionada da sua mão que você infeccionou. Aí ele olhou para mim novamente e falou, Deus vai fazer uma obra linda com você. O Senhor vai te descascar e você vai virar uma benção. Você vai ser assim, profeta das nações. Falei, não é possível, maluco, tadinho. Gente, a minha mãe se levantou, se sentiu ótima, começou a voltar, o sangue voltou, a minha mãe voltou, e eu fiquei olhando para minha mãe. Aí ele, pode ir, virou as costas, entrou para dentro da casa e falou, vamos embora, vamos embora. Peguei minha mãe, botei no carro e fui olhando para minha mãe. Minha mãe andando e eu olhando, gente, olhando. Tá se sentindo bem? Ela, vou voltar à noite. Falei, tem certeza? Ela, tenho. Falei, mas não se esqueça que você tem um câncer, tem que curar isso, tem que se tratar. Não se esqueça, esse homem aí, ele parece ser meio bruxo, meio estranho, não sei. Aí fui para casa pensando naquilo, pensando. E não parava de pensar naquele homem, irmão. Falei, vou voltar lá amanhã de novo. Aí no outro dia, na consagração, eu estava lá, no culto da tarde eu estava lá, no culto da noite eu estava lá. Aí ele falou para mim, não trabalha mais não, minha filha, não estuda, não faz nada, fica andando atrás de mim agora. Falei, eu tenho um negócio contigo, mas eu não sei o que é. Aí ele, também não posso dar atenção que você quer. Eu falei, não, eu tenho um negócio contigo. Ele, não, você não tem não, você tem um chamado. Jesus te chamou para curar os enfermos. Jesus te chamou para ser profeta. E eu falei, eu olhava para ele e falava, você não está entendendo, eu não quero seu lugar, eu não quero altar, eu não quero nem igreja, quanto mais altar. Eu estou vivendo uma vida maravilhosa. Ela falou, eu sei o que você faz, eu sei quem você é. Eu já vi você até na televisão. Eu falei, você vê essas coisas, pastor? Você não devia ver essas coisas, não. Mulher pelada na televisão, só vê isso. Ele, eu vejo, minha filha, eu vejo. Eu moro aqui do lado da escola de samba. Você não sai de lá toda... Eu falei, é verdade. Toda quinta-feira eu tô lá, não falta um ensaio. Aí ele mesmo falou, eu pago o ano inteiro a minha fantasia para sair no final do ano. Aí ele falou, mas Jesus precisa te libertar rápido disso, minha filha. Você é escrava de lá. Eu falei, se eu ficar botando essas coisas na minha cabeça, eu não consigo dormir. A madrugada toda eu fico pensando, sou escravo. Você não sai da minha cabeça, gente. Eu não sou escrava de ninguém, eu sou liberta. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra você. Olha onde eu moro, onde tu mora. Olha a minha vida, olha a sua. Aí eles, eu tão feliz, um dia já fui igual a você. E eu falei, gente, você pode falar um pouquinho para mim do chamado? Ele posso te falar da palavra. O homem sentou o dia inteiro, me contava da palavra o dia inteiro, gente. Eu não queria mais sair de perto do homem. Andava atrás do homem igual cachorro. Toda hora eu queria saber da palavra. Eu queria conhecer a palavra. Eu queria saber mais dele. E ele falou, você tem sede da palavra de Deus. Eu falei, não, eu tenho sede porque eu estou vendo você faz as coisas com a minha pé, manda ela andar, ela anda. Fica... Lá em casa a mulher cai, no fim levanta do chão, grita dia e noite. O que é isso? Ele falou, vou colocar uma unção sobre você. E quando ela ficar perto de você, ela vai respirar. E longe ela não vai respirar. Eu falei, por que tu fala as coisas acontecem? Aí ele, o preço é muito grande. Só vivo para Deus. É eu e Deus e Deus e eu. E eu falei, eu também quero isso para mim. Aí ele, o que você quer? Eu quero viver pertinho de Deus. Quero ser eu com Deus e Deus comigo. Ele falou, larga tudo. Aí eu andei até a porta ali para trás e falei, eu lutei tanto para chegar aqui. Você não tem noção. Aí ele, eu tenho noção. Só que Deus precisa arrancar a tua vaidade. Para você poder ser uma bênção como está aqui, você precisa largar a vaidade. E eu fiquei olhando para ele, irmãos, eu ficava às vezes 3 dias sem comer, só bebia água, que era para poder me manter magra. Eu só bebia água, eu não comia. Eu falei, não posso comer. Se eu comer assim, uma folha de alface, eu vou engordar, então não posso comer. Está chegando o dia, no dia eu tenho que estar dentro da roupa bonitinha, direitinha. Irmãos, o tempo passava. E eu falei para ele, Senhor, começa a conversar comigo. Aí fui lá na minha avó, porque minha avó era evangélica, tinha alguns anos que eu não via. Contei para ela da doença da minha mãe e ela falou, sinto muito. Quantas vezes eu falei de Jesus para sua mãe? Quantas vezes eu fui lá, sua mãe fazia aborto, eu ia lá, orava a sua mãe, ela estava para morrer, ela ficava boa. Sua mãe servia Jesus o ano inteiro. Quando chegava no carnaval, a sua mãe saía. Todos os anos, eu orava, tua mãe fazia parte do grupo. Chegava no carnaval, a sua mãe saía da igreja. Eu falei, essa história. Ela falou, vocês têm tudo para servir, mas vocês não servem, sabe por quê? Vocês não estão dentro do negócio, parece que Jesus não entra. Ou Jesus entra, chega no carnaval, Jesus sai, depois do carnaval vocês voltam de novo. Eu falei, onde é que está o erro? Ela falou, o erro está em você seguir uma vida com Jesus. Você tem que ter uma vida com Jesus.
Eu falei, por que a minha mãe não tem essa vida com Jesus que a senhora tem? Ela falou, não tem raiz. A sua mãe é igual uma vara, ela dá flores. Começa a florir, fica lindo. Mas quando chega o primeiro vento, ela não tem raiz, ela não tem onde segurar, ela escorrega e vai com as águas. A água passa e leva tudo. Ela falou, minha filha, quando tem uma enchente, a água passa, ela leva tudo. Mas quando você tem raiz, você vai buscar lá embaixo da tua raiz, ela vai buscar, ela segura, ela deita junto com a água passa, leva tudo, mas ela fica. Quando o tempo firma de novo, ela volta. E quando vai dando sol, ela vai segurando novamente as raízes, elas vão crescendo, se ajunta. Aquela água, ela absorveu e agora ela dá flores novamente. Tem que dar fruto na presença do Senhor. Se você não der fruto, você não é a árvore que o Senhor plantou. Porque o Senhor, Ele passa, Ele limpa tudo. Às vezes está cheio daqui, dali, erva daninha para todo lado. Mas quando a água passa, ela carrega tudo. Ela leva tudo. Muitas das vezes leva as flores. Mas a árvore fica pronta para dar o seu fruto novamente. E assim eu saí daquele lugar dizendo, vó, eu quero ser essa árvore igual a senhora. Ela falou, uma árvore que dá fruto no tempo certo. Uma árvore que dá flores no tempo certo. Irmão, tudo que Deus faz na nossa vida, quantas vezes nós pensamos que o filho que a gente tem não é bênção? Que o filho que você está gerando, eu sei, porque eu tive 5 filhos e numa época muito difícil. Depois que Deus levou a minha mãe, eu costumei dizer que a minha vida nunca ficou tão difícil quando Deus levou ela. Deus levou a minha mãe. Acabou com o meu casamento, porque o meu esposo ele foi assassinado. E eu agora tinha um filho, um esposo assassinado na minha frente. Uma mãe que tinha morrido de uma maneira terrível. Que minha mãe, ela morreu, o câncer dela foi exposto para fora. Então ela viveu 3 anos com aquele câncer exposto. E a gente orando, e ela teve o sabor de estar na casa do Senhor, de aceitar Jesus, de conhecer Jesus. E quando ela conheceu Jesus, quando ela criou raiz dentro da igreja, quando ela fez parte do grupo, o Senhor falou, eu disse para você, não foi? Que eu viria buscar, e agora eu venho buscar a sua mãe. Irmãos, a minha mãe, ela aceitou Jesus e o Senhor falou para ela, filha, pedes o que queres. O que tu quer de mim? Ela falou, Senhor, que eu veja o meu neto nascer, que eu veja ele crescer na tua presença, indicado. O meu maior sonho é conhecer o meu neto. E o Senhor olhou para minha mãe já tinha 2 anos que ela estava doente, e aquele vaso falou para ela, olha, te curo eu hoje, daqui a 1 ano eu volto novamente para te buscar. E quando eu voltar para te buscar, tu vai estar pronta para subir comigo, porque eu, o teu Deus, te falo assim hoje. E assim foi, irmão. Quando meu filho fez 1 ano, no dia 14 de abril. Aí minha mãe, quando terminou o mês de abril, que começou o mês de maio, ela falou assim, começou a se sentir mal, e eu falei para ela, o que aconteceu? Isso voltou novamente? Ela falou assim, o Senhor disse que vinha me buscar. Está na hora do meu acerto com Deus. Eu fiz uma promessa, eu falei para ele que eu queria ser curada, que eu não queria mais sentir aquelas dores que eu sentia, eu não queria ficar podre daquela maneira, e eu não vou. E eu também não quero que os meus inimigos me vejam careca. Eu não quero que os meus inimigos me vejam podre. Eu não quero que os meus inimigos me vejam dessa finura, porque quem conhece sabe que o câncer acaba com a pessoa. Ela falou, eu quero que meus amigos me vejam de pé, pregando o evangelho, fazendo aquilo que Deus queria para mim. Eu falei, então vamos lá, porque eu vou estar junto contigo todos os dias. E todos os dias a gente ia para o culto, irmão. E ela entrava no meio do grupo das irmãs, com a roupa do grupo das irmãs, e ela cantava, e ela louvava. E eu falava, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai fazer isso. Olhei para a pastora e falei, pastora, o Senhor não vai mais levar a minha mãe. Ela falou, não, só vai levar a sua mãe, como vai levar o marido também. Eu falei, meu Deus. Deus não fala o que você quer, irmão. Deus não fala o que você quer. Você quer o sim de Deus, mas às vezes o Senhor vai te dar um não. Às vezes o Senhor vai te dar um não na tua vida para o teu crescimento. Você quer demais. Eu falei, olha, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Se o Senhor levar o marido que eu tenho, eu vou dizer um negócio para o Senhor. Aí que eu não te sirvo, não te sirvo. Tu pode me levar. Pode me levar, porque quem vai brigar com o Senhor sou eu. Irmãos, e ali o Senhor promoveu um negócio na morte da minha mãe. A morte da minha mãe foi uma coisa tão séria, mexeu tanto comigo. A dor foi tão grande, foi tão grande, que eu cheguei na minha casa e falei, olha, ninguém mais precisa aturar o cheiro da minha mãe. Porque agora eu estou voltando, tá? Ninguém precisa mais.
Aí minha tia falou, vamos, Glaucia, para minha casa. Eu ali peguei minhas coisas e fui para casa do meu pai, casa da minha tia, do lado da casa do meu pai. Fui para lá, ficar lá. E quando eu fui para lá, ficar lá, eu falei pro meu marido, é melhor a gente separar, porque eu tô com tanta dor, que eu nunca achei que eu ia sentir essa dor tão grande da separação dela. E tá doendo muito, eu sei que foi o melhor o Senhor levar. Mas para mim, no momento, o melhor também é ficar sozinha. Aí ele falou, primeiro vamos lá na irmã Rita, para a irmã Rita orar. Vamos lá na Assembleia de Deus e oramos com a irmã Rita. Quando nós entramos, irmãos, era meia-noite na igreja, ela estava lá orando, aí ela olhou assim para a porta e falou assim para a gente, vocês querem aceitar Jesus de novo? E eu falei, eu não quero aceitar. Toda hora que falava, alguém falava, quer aceitar Jesus? Nossa, estava toda boba, porque era Jesus. Só queria saber de Jesus. Eu fiquei uma crente doente, aquelas crentes retardadas, não só quer Jesus, quer Jesus. Aquela hora que você está assim, naquela unção, que se Jesus falar, pô, você vai subir? Não, eu quero. Você entra na frente da minha metralhadora porque você quer subir? Era eu com Jesus. Aí quando eu cheguei, quando eu falei isso, ele falou, não quero não, tá maluco? Você tá com problema lá, Zé. Perdeu a mãe agora, você não está boa da cabeça. Eu falei, não, vou ficar com Jesus. Ela falou, olha, jovem, Deus manda te dizer assim, eu vejo 2 balas na sua cabeça, vai ser pelas suas costas. Deus manda te dizer, ou você aceita, porque chegou a hora de você descer. Eu olhei para a cara dela e falei, nunca vou ser profeta que nem você. Não pensa coragem nas coisas para os outros, não. Você não está boa da cabeça. Como é que Jesus vai matar ele? Ela falou, eu vejo você morto no chão. Ela falou, Glaucia, Jesus falou que ia tirar e Deus vai tirar. Ai, me joguei no chão, gritei, chorei, litou com Deus, mas não dá teu jeito, não. Quando foi 1 ano depois dessa data, ele foi assassinado. Infelizmente. Foram roubar a loja e entraram na loja para roubar e mandaram ele pegar o dinheiro. Ele abaixou para pegar o dinheiro. Nisso o rapaz deu um tiro na cabeça dele. Ele morreu com a mão em cima do dinheiro. E levaram todo as férias da loja, levaram tudo, porque ele havia guardado para poder botar no banco, mas não deu tempo dele ir. E o Senhor assim opôs. E assim como que eu fiquei, estava dentro da igreja, na hora que estava acontecendo isso, o Senhor começou a fazer um movimento dos vasos de um lado para o outro e disse assim, filha, estou eu levando a metade de você agora. Irmãos, me deu aquela dor, eu caí para trás, fiquei deitada no meio da igreja e a lágrima descia, a lágrima descia, a lágrima descia. E ela falou, o Senhor falou, estou eu levando e estou eu consolando o seu coração. Eu saí dali como? Como que eu saí daquele lugar? Eu não tinha nem mais como. O Senhor falou, estou eu levando. Eu te disse eu que ia levar, então eu levando. Irmão, se Deus falou para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele é Deus. Não pensa você que Jesus dá livramento o tempo todo, que Ele faz o que Ele quer, mas Ele leva para a glória. Se você aceitar, se você botar o Senhor no seu coração, se você pedir ao Senhor que tenha misericórdia, Deus tem misericórdia sobre você, sobre os seus filhos, porque o Senhor falou para minha mãe, vou eu te levar, mas eu te digo que dos teus cuido eu. E para a glória de Deus, tanto eu quanto as minhas irmãs, são tudo missionária, estão tudo na casa do Senhor, estão tudo debaixo da graça de Deus. Ela foi, mas hoje ninguém na minha casa, lá, nenhuma das minhas irmãs brinca o carnaval. A gente tem pavor de carnaval. A gente tem pavor de querer saber das coisas do mundo. A gente só passa a mensagem, a gente até briga assim, evangelicamente, assim, de palavra, olha, não vou te ver. Ah, mas eu estou aí. Mas como é que você vai pregar e eu não estou aí? Eu falei, gente, vocês moram muito longe, uma longe da outra. Deus botou uma em cada lugar, mas o Senhor tratou, o Senhor cuidou. E tem mais, irmão. A minha oração é a Deus, Senhor, o Senhor prometeu que cuidaria de nós. O Senhor prometeu que o Senhor ia levar ela, mas que o Senhor cuidaria de nós. Então Deus, Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus, Ele levar, irmão, Ele cuida de um por um. Ele cuida do estudo, Ele cuida do cabelo, Ele cuida do shampoo, Ele cuida da roupa, Ele cuida da comida. Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Deus não deixa nada para depois, não deixa nada fora da hora. E mais ainda, irmão, se o Senhor tem um chamado na tua vida, não atrasa o seu chamado, não. Deus te chamou como levita da casa do Senhor, se coloca aqui, fala, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. Irmão, eu tenho pavor de avião. Quem me conhece sabe que eu não gosto de altura. E é um tal de todo mundo me chamar, vamos para o Maranhão comigo. Dá para ir de ônibus? Não, eu estou indo de avião. Falei, meu Deus. Dói até minha alma, chega daquele, sabe, aquela dor assim, de medo. Eu fico pensando, imaginando subindo
falei, gente, não vai dar ruim. Agora, essa semana chegou um convite para o meu marido para ir para Portugal. Aí ele ficou pensando, olhou para mim, ele, eu vou ir e vou voltar para te buscar. Eu falei, vai. Assim que você chega lá, ele falou, estou pensando no avião. Eu falei, eu também. Como é que vai ser o avião? Eu não sei, irmão, como é que vai ser esse negócio de voar ainda, entendeu? Mas o Senhor tem promessa e a gente ainda não foi por esse problema de voar. Ninguém quer tirar o pé do chão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se o Senhor mandou, e se o Senhor falar com a gente, e você vai agora, nós vamos comprar passagem e estaremos indo. Para onde o Senhor mandar é aquilo que o Senhor quiser. Porque quando Deus ele quer fazer, Ele faz e acabou, irmão. Porque você não fica pensando que, poxa, irmã Glaucia, hoje você está aqui pregando. Todas as vezes que eu fui pregar, que a gente levava a palavra, né, num culto, num culto assim, às vezes de manhã, às vezes num culto de tarde, culto de mulheres, aquela coisa, a gente levava a palavra, Deus fazia milagre. Lá estava eu pregando, e quando a gente acabava de pregar, irmã, olha aqui, a gente orava, a pessoa era curada na hora, mas curada mesmo. Gente de cadeira de roda, pessoas assim, enfermidades que saíam, mas você não sabe o preço que esse vaso está pagando. Às vezes você vê um homem de Deus curando uma pessoa, não tenta tirar ele do vento, irmão. Aquele vento quem botou foi Jesus. Você pode até ajudar, levar alguma coisa, não vai deixar o vaso também morrer de fome, gente, pelo amor de Deus. Vai lá, você leva. Porque eu recebi muito de Deus numa época dessa. Mas, irmão, eu chegava na minha casa, eu tenho 4 meninas do meu 2º casamento, e eu chegava na minha casa e a porta da geladeira voava. Assim, eu entrava no portão, a pessoa já estava com a mão na geladeira e mandava a porta. Você imagina a porta da geladeira inteira. Eu encontro com você, de você voar lá do outro lado, pessoal, tem alguma coisa de errado? Eu, não, tá tudo certo, é foi só um vento, mas já está tudo certo aqui em casa. Deus é fiel. E você abre a porta e fala, gente, o que está acontecendo? Por que você foi orar? Por que você foi fazer? Você chamou a atenção de todo mundo para você. E eu falava, não, tem alguma coisa de errado, só fomos salvar uma pessoa. Não, você chamou a atenção para você. E aquilo vai te abatendo. Mas quando você bota a mão, irmão, você é tratado dessa maneira dentro da sua casa, não julgue o vaso. Porque quando o vaso chega do lado de fora, alguém fala para você, bota a mão. Você vai lá, bota a mão e a pessoa é curada na hora. Aí você vê a pessoa ser curada, todo mundo feliz e você triste. A pessoa fala, por que você está triste? Gente, você tem um chamado, que chamado lindo de cura. Você botou a mão e a filha da mulher andou. E você fica com aquele olho falando, filha da mulher andou, quero ver ela em casa. Quero ver quando eu chegar em casa agora. Quem é que vai andar? Aí ela, o que foi? Não, tá tudo certo, estou indo para minha casa. Aí você bota a Bíblia toda se tremendo, e você chega no culto, todo mundo, poxa, nós fomos lá e nós oramos. A irmã Glaucia estava com a gente, foi bênção, não foi no hospital? Você fala, foi muita bênção. Você nem vê as pessoas que estão no culto direito. Você só quer adorar a Deus. Aí quando você chega lá, está um retetré de fogo na igreja, irmão, pulando para todo mundo. Você pula, e você grita, você roda, você bota a mão. Você fala, meu Deus, como que Deus te usava? Eu como? No retetré, a gente tem que botar para fora, irmão. Sabe as coisas que tem aqui dentro da gente, assim, que é só você e Jesus. É só você e Jesus. Você chega na igreja, dobra o seu joelho. Muitas das vezes eu chegava na igreja, dobrava o meu joelho, irmão, estava com a mão engessada. O dedo quebrado, outro dedo quebrado, eu estava com a mão engessada. Aí a pastora falava, Glaucia, que mistério. Eu falei, mistério na minha vida. Segura aí que Jesus vai fazer. Ela ia, dobrava o joelho e a gente orava. Quando a gente levantava, ela vem para frente da roda, para a gente ficar aqui na roda, na Igreja Batista Filadélfia. E ali era uma tarde inteira de entrega, de louvor, de cura, de maravilha. E ela falava, grande é o chamado na tua vida. Aí eu olhava para a porta e ficava falando, que horas tem? A pessoa falava, 6 horas. Eu falei, preciso ir embora. Ela falou, por quê? Eu falei, preciso estar em casa antes que escureça. Ela, por quê? Eu falei, o vento na minha casa é mais forte que você possa imaginar. Aí pegava a minha Bíblia, a irmã botava debaixo do braço e ia para casa. E quando eu chegava em casa, o vento já estava formado. Não tinha mais um copo inteiro, não tinha uma colher no lugar, não tinha mais nada. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? A irmã falava, não posso atender o portão, mas para ninguém hoje. Hoje eu tenho realmente que me recolher, que a gente vai orar. Irmãos, para ir para o monte, eu pulava um muro de mais de 3 metros de altura. Com a minha filha, bebê, recém-nascida.
A gente pulava um muro e lá estava a madrugada toda, irmão, a madrugada toda, louvando, adorando, chovendo, o monte escorregando, e a gente recebendo de Deus, se enchendo de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas quando todo mundo voltava para casa, eu esperava todo mundo ir embora e lá ia eu pular de novo um muro de 3 metros para poder pular para dentro, para poder jogar a criança por cima do muro e entrar quietinha para poder deitar. Né? E poder levantar. As meninas falavam para mim, minha irmã, por que você usa uma roupa de cada cor? Chegou na igreja com uma roupa de cada cor. Falei, fica quieto que é mistério de Deus. Que cabelo é esse? Falei, o cabelo que Jesus me deu. Entrava debaixo da água, sacudia o cabelo assim, irmão, fazia seus cachinhos, jogava para trás e chegava na igreja e o pastor Manel falava para mim, vem cá para frente, Glaucia. Nós ia lá para frente com o pastor. Chegava lá e ficava lá na frente. A minha irmã, gente, não tira essa blusa colorida. Eu falei, nem vi a blusa, peguei na corda, vesti e vim para a igreja. Irmão, às vezes você tem um chamado para fazer uma obra, mas nem sempre você vai chegar aqui na frente para fazer a obra como você imaginou, ou como você queria, ou como você desejaria estar aqui na frente. Chegou uma época da minha vida que a vaidade não era mais nada para mim. Um grampo de cabelo era mais, tanto faz para mim se eu tivesse cabelo, se eu não tivesse cabelo, eu ia estar lá na frente. Se eu tivesse de chinelo, se eu tivesse de sandália, se eu tivesse de sapato, eu ia estar lá na frente. Do jeito que o Senhor me chamasse, eu ia pregar, eu ia falar, eu ia jejuar. Porque para mim o que importava era a obra do Senhor. O que importava para mim que a igreja estivesse cheia. O que importava para mim que aquelas irmãs não caíssem, não desistissem, mas que elas prosseguissem, que elas fossem à frente. Porque para mim o que importava era botar a alma no céu. O que importava era que Jesus te voltasse. O que importava era que a igreja estivesse limpa. Era que não tivesse faltando um detalhe na igreja. Eu só me importava com a igreja. E a igreja era o meu lugar. Mas na igreja também eu não podia ficar. Porque se eu passasse 5 minutos da hora, meu marido estava do lado de fora, ele fazia assim. Aí as meninas olhavam para mim e faziam. Aí eu, irmãs, eu tenho que sair primeiro que todo mundo. E aquela fila enorme, muita gente para a gente orar. E eu falava, tem que dar um jeito de eu sair daqui. Ela falou, por quê? Eu falei, vou arrumar confusão na minha casa. Ela tá. E eu saía antes do culto. E todo mundo falava, Glaucia, esse ano todo mundo vai ser consagrada lá. Eu falei, eu não posso. Não posso. Ela, por quê? Eu falei, eu tenho que ficar lá na porta. Me bota lá na porta, por favor. Me deixa limpando a igreja, só não me tira da igreja. Mas eu não posso fazer nada. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tinha horário de sair da minha casa. Eu não tinha nem horário para sair. Eu tinha horário para chegar e eu nem podia sair. Mas eu botava peito porque a obra de Deus era prioridade na minha vida. Assim como Jeremias foi chamado e disse, Senhor, sabe, eu não posso. Não tenho condições. Senhor, eu gostaria muito de estudar, eu gostaria muito de fazer, mas eu não posso. E Deus olhou para Jeremias e falou, Jeremias, tu pode. Jeremias, tu pode. Um dia eu estava pregando, estava uma bênção, e alguém falou para mim, vai para casa que teu filho está dentro da cisterna. Eu falei, oi? Vai para casa que teu filho está dentro da cisterna. E eu fui, irmã, e quando eu cheguei em casa, meu filho estava todo arrebentado. Eu olhei para o meu filho e falei, gente, esse é o preço. Que preço é esse que eu pago para pegar a tua palavra? Jesus, que chamado é esse? Hoje eu entendo, irmão, que o chamado era, vai lá, pega o que você tem, larga tudo o que você tem, larga esse sonho, você não precisa de tudo isso. Tudo o que você precisa, irmão, é de uma cama para você dormir, de uma mesa para você se sentar, para você comer, para você estudar. É tudo o que você precisa. Você não vai levar nada dessa terra. Se você for embora agora, Jesus te chamar agora, o que você vai poder levar? O que você vai levar? Você não vai levar nada. Mas e o seu chamado com o Senhor? Você cumpriu o teu chamado? Você cumpriu o que Deus queria para você? Você fez o que Jesus queria para você? Eu tenho recebido muitos telefonemas de pessoas que a gente chamou, cuidou, intercedeu, viraram missionárias. E hoje em dia todo mundo é pastor, todo mundo vai para todo lado, todo mundo tem igreja, as pessoas ligam. E eu falo, coisa linda. Eu fui votar e as pessoas estavam lá. Não era você que era a nossa professora? Eu falei, gente, essas meninas cresceram, viraram adultas. E agora mulheres e homens de Deus, consagrados na presença do Senhor. Eu vejo cantores, às vezes, que falam comigo, poxa, você fazia parte, você estava lá dando aula para a gente. Falei, gente, eu multipliquei as crianças daquele lugar, né? Tinha 35 crianças, para a glória de Deus. Porque o Senhor é que faz a obra. É Ele que vai à tua frente, Ele está pronto hoje para fazer. Mas você tem que se entregar ao chamado do Senhor. As pessoas falam para mim, mas Jeremias foi profeta num tempo difícil. Hoje não é difícil?
Hoje não é difícil? Como é que é hoje para você ser profeta? E também não é difícil para você ser profeta hoje? Nos dias de hoje não está sendo muito difícil? No sábado de manhã falaram, vamos ali rapidinho na oração. Nós fomos, entramos no carro, chegou ali em frente ao Guanabara, era tiro para todo lado, todo mundo deitado no chão. Aí eu falei, onde que nós vamos lá, gente? O negócio lá, vamos mais à frente. Aí nós fomos, quando nós chegamos mais à frente, os irmãos entraram. Chegou lá, achei bonitinho, era tiro, polícia para todo lado. E as irmãs, vamos interceder agora. Essa guerra vai parar agora. Nós vamos parar com a nossa intercessão. Mulheres de Deus orando unidas. Irmãos, ali as mulheres levantaram as mãos, começaram a orar. Daqui a pouco tinha acabado tudo. Os polícias tinham ido embora, o negócio cessou, o negócio acabou. O poder que tem quando nós estamos unidos. O poder da igreja em oração. Se você for, irmão, esperar. Imagina se Pedro, quando Jesus falou para Pedro para descer do mar e vir. Vem Pedro. Foi, né, que o pastor Carlinho está fazendo comigo. Vem Pedro, vem que tu vai andar sobre as águas. Vem, aí você vai afundando, crendo que você não vai muito, um pé afunda, o outro levanta, mas tu vai. Vem que tu vai vir. Vem para o altar do Senhor, vem para a casa de Deus. Tem muita coisa para fazer aqui dentro, irmão. Não tem só o microfone, não. Eu falei para o cara, falei, não me importo de ficar só no microfone, não. Vamos para a rua, vamos fazer qualquer coisa. Mas vamos fazer alguma coisa para Deus. O que você vai levar para o Senhor se o Senhor te chama hoje? Deus me deu uma visão e eu queria me afastar do Senhor. E o Senhor falou assim, vi uma escada bonita, todo mundo muito bem vestido para um casamento, parecia um casamento. E tinha uma escada muito bonita que subia. E eu subi aquela escada. Falei, de quem é o casamento? E ninguém falava. E foi subindo. E quando eu cheguei no meio daquela escada, todo mundo estava com um presente na mão. E todo mundo levando algo. E eu falei, tem que levar algo e entregar lá na hora que a gente entra? Assim, a menina, não, lá não foi, se você vai ver. E quando eu ouvi, irmão, lindo, aquele monte de anjo, e todo mundo entregando. E eu olhei para minha mão e falei para ela, não tenho nada. Eu não tenho nada. Ela falou, desce e vai buscar o que você tem. E quando eu desci, irmão, acordei com aquele sol na cara enorme, assim. Falei, gente, esqueci de fechar a janela. Aquele sol grandão, eu levantei, olhei para o sol. Aí falei, meu Deus. Aí a irmã Glória batendo no portão. E aí, Glória, você vai na igreja hoje? Vamos na consagração. Eu pensando, eu não ia. Hoje que eu ia entregar tudo, não queria mais nada. Falei, me espera só um pouquinho. Já estou indo contigo. Só escovar os dentes 5 minutos e nós estamos na consagração. Por quê? Eu resolvi levar almas para o Senhor. Eu resolvi falar para o meu vizinho da direita, para o meu vizinho da esquerda, para o vizinho dos fundos, para o vizinho da frente. Eu resolvi falar que Jesus é bom. Eu resolvi falar que o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, que Ele fez na vida de Jeremias, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Eu quero falar para você, Jeremias, hoje. Hoje eu quero falar para cada Jeremias que tem aqui dentro. Cada profeta chorão que tem aqui dentro. Para de chorar, irmão. E faz a vontade do Senhor. Para de chorar e ver o que Deus quer para a tua vida. O que o Senhor tem para você. O Senhor tem muito além. Se tu é levita, tu não sabe o que tu está levando. Tu não sabe o peso da obra do Senhor. Tu não sabe como o negócio é bom, é maravilhoso. Mas dói muito, irmão. É muito doloroso. O Senhor, para acabar com toda a minha vaidade, Ele acabou com todo o meu cabelo, Ele acabou com o meu rosto, com a minha sobrancelha, não sobrou nada. Eu estava no banco, a irmã falou, olha, eu vejo uma explosão. Aí eu olhei para a cara dela, fiquei assim, eu estava assim, sentada no banco, ela falou, eu vejo uma explosão. Deus manda te dizer assim, abre a tua boca, profeta, e deixa Deus te usar, porque eu vejo uma explosão na sua casa, não vai sobrar nada. Irmão, eu tenho até hoje as marcas. Cada pintinha dessa que você vê no meu braço foi um pedaço que foi arrancado. Para cada pintinha dessa que você vê marcando assim meus braços, foram o que sobrou. No meu rosto, para a glória de Deus, não sobrou nada. Mas isso aqui, irmão, grudou aqui. E aqui ficaram aquelas marcas enormes. E eu fiquei 3 dias, irmão, sem socorro. 3 dias. Aquela explosão assim, a panela explodiu no meu rosto. E me jogou, tinha um negócio todo de vidro atrás de mim. Onde ficava copo, talheres, só louça. E aquilo me jogou dentro da louça. E isso tudo virou assim. E entrou faca, garfo, entrou tudo. Na minha pele, no meu corpo, no meu rosto. E eu fiquei sem enxergar nada. Veio um profeta de longe, de São Paulo. Chegou na minha casa e falou assim, ainda te achei. Deus manda te dizer assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de 3 dias,
tu verás a glória de Deus na tua vida. O Espírito Santo está dizendo que tu vai enxergar novamente. Eu já não tinha mais chance de enxergar, porque isso daqui tinha entrado tudo para... Tinha feito isso. Isso aqui foi tudo para dentro, os olhos, tudo. E ele falou que eu ia enxergar. Irmãos, para a glória de Deus. Entrou uma amiga na minha casa e disse, eu vim te socorrer. Entra no carro agora. E eu falei, como? Ela falou, roubei o carro do meu marido, não aguentei mais, pedi tanto socorro, ninguém veio te socorrer, vim te socorrer. Irmãos, ela me botou no carro e me levou lá para aquele hospital que tem na Central do Brasil. E quando eu cheguei lá, tinha um pessoal do Exército lá, fazendo tipo, como é que se fala? Quando eles vão lá somente para... que se reúne todo mundo para estudar. E, no caso, a cobaia era eu, para a glória de Deus. Eles me deitaram dentro de uma pia, irmão, e começaram a fazer aquela depilação. Esfregar com a esponja, passar a escova de roupa e arrancar. E aquilo tem que ter tudo arrancado na água. E eu falei, meu Deus, eles me tiraram a pele da cabeça até os pés. E foram tirando, e foram arrancando. E tinha lugares assim que arrancava, que eu não suportava mais a dor e desmaiava. Aí eles me reanimavam novamente, porque você tem que estar acordada para isso. E foram fazendo isso, irmão. E para a glória de Deus, dentro de 3 dias eu fiquei internada naquele lugar e o médico perguntou para mim e eu vi aquele homem de branco assim vindo na minha direção. Ele falou, você está vendo? Eu tô. Estava todo mundo de azul, mas eu só vi um homem de branco. Todo mundo, os médicos não tem uma roupinha de azul, né? Todo mundo de azul, mas eu vi um homem de branco. Aí ele olhou para meu marido e falou, não enxerga, pode levar ela. E me levaram. Mas para a glória de Deus eu estava enxergando, irmão. E para a glória de Deus eu enxergo muito bem. Não tão bem, né? Mas eu me enxergo muito bem porque eu consigo ver as pessoas. E naquela época eu não via nada. Eu fiquei cega, eu fiquei numa cadeira de roda. E ali, irmãos, eu achei que aquilo dali era o fim para mim. Para mim eu achei que era o fim, não poder andar mais. Nem os meus filhos queriam chegar perto de mim, ninguém conseguia olhar. Mas para a glória do Senhor Jesus, converti. Muitos vizinhos que cuidaram de mim, que ficaram comigo, que viram o meu sofrimento, eles se converteram quando eu vi eu renascer. Dentro de 1 semana eu fui renascendo, fui virando de novo, a pele foi voltando no lugar e não demorou 15 dias, irmão, já estava caminhando para a igreja e estava pregando. Sabe o que aconteceu? Eles se converteram para a glória de Deus. E eu compreendi, através daquela explosão, do poder que tem você estar aí. Porque você está aí, irmã, sentada. Mas às vezes você está com um amigo do lado e você está rindo, está brincando e você está falando, o Senhor está escutando. O Senhor está marcando. O Senhor está aqui, o Senhor está vendo. O Senhor está indo até diante de você e está marcando o teu pensamento, o teu olhar e sabe o que tu está pensando nesse lugar agora. E o Senhor vai falar para você, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque Ele fez comigo no banco. A gente estava sentada rindo e a irmã falou, ela estava pregando. Quando ela acabou de pregar, ela falou, olha moça, se tu soubesse a obra que Deus tem na tua vida, tu entrava nesse lugar, sentava aqui na frente e ficava daqui profetizando para a igreja. Porque Deus não brinca. Deus precisa de profeta. Deus precisa de diácono, precisa de diaconisa. Você foi chamado como missionário, faça a obra. Deus te chamou para louvar, irmã. Aí você fala, Deus me chamou para louvar, mas eu tenho um louvor aqui na frente. Vai lá no cemitério onde a gente estava segunda-feira, como havia um levita naquele lugar, e ele tinha um violão na sua mão dentro do cemitério, e ele chegou no meio do cemitério, pegou o violão e começou a louvar. E ele começou a louvar e começou a andar todo o cemitério, louvando com o seu violão. E quando ele louvava, ele chorava. Todo mundo que chegava perto dele chorava. E ele começou a ganhar vidas, somente louvando, e foi ganhando vida. Eu falei, Jesus, coisa linda. Você pensa que levita é só para o altar? Não. Você pensa que pastor é só para o altar? Não. O pastor também está lá fora. O pastor também está no choro. O pastor também está no enterro. O pastor também está lá comendo bolo. Também está lá sorrindo. Nas horas tristes e nas horas boas. Se Deus te chamou como missionário, vai lá. Vai no cemitério. Chamou você para ir no enterro, vai no enterro. Chamou você para ir na festa, você vai na festa. Aonde Jesus chamar, você vai e faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmão, não deixa para tarde, não. Amanhã pode ser tarde demais. Depois da manhã pode ser tarde demais. Vai que Jesus voltou. E como é que você está? E nós temos que ser assim, irmão. Jesus te chamou, Jesus te mostrou como nessa noite. A gente está aqui no altar e o Senhor vai dando visão. O Senhor vai dando visão para a gente. O Senhor vai dando visão.
Quem é profeta sabe disso, que a gente vai olhando e o Senhor vai dando visão, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai revelando, o Senhor vai falando. E às vezes você fica tão cheio que às vezes você está olhando muito para uma pessoa e a pessoa fica incomodada com você olhando, mas o Senhor está palestrando contigo. Como Jesus fez ali, como Jeremias naquela época olhava, Senhor, o que tu vês? Ele falou, vejo uma vara de amendoeira. Eu velo pela minha palavra. O Senhor está velando, irmão, pela palavra dele. O Senhor está velando pelo aquilo que está escrito. E como que você está velando pelo Senhor? Que hora que você, o Senhor vela tanto pela sua palavra, e você? E você? Como é que está diante de Deus? Tentaram me abater segunda-feira na porta do cemitério. E ali eu dei toda a atenção para aquele homem e fui retirada à força. Que a minha filha foi lá, me pegou no colo e me arrancou. Me tirou daquele lugar à força. Mas dá vontade de você ficar pregando quando vê aquelas pessoas doentes e cativas por Satanás. Eu quero te dizer que hoje, nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está muito forte. Está muito forte. Porque eu vejo hoje... Sabe aquela história, quando aquela mulher falou assim, saiu virtude de mim? Saiu virtude, sabe? Quando Jesus falava, saiu virtude de mim. Alguém, mas todo mundo está te apertando, Senhor. Mas ele falava, não, mas saiu virtude de mim. Saiu uma cura hoje nesse lugar, mas para uma pessoa específica, sabe? O Senhor falava assim, estou curando. Eu estou curando. Eu ouço as palavras do Senhor. Eu vejo as águas lavando, as águas se movimentando de uma tal maneira. E o Senhor falou, estou curando. Eu estou curando. Eu estou curando. E eu ouço o Senhor falando no meu ouvido, eu estou curando. Eu estou curando. Eu não sei, eu não posso dizer para você ou para você, sabe, para o irmão Alexandre, para mim, eu não sei. Eu só sei que eu vejo o Senhor curando aqui hoje. Uma grande cura. Sabe? Porque, olha, Senhor, estão te apertando, é muita gente. O Senhor olhou para um lado, olhou para o outro, viu todo mundo, ele falou, não, alguém tirou virtude de mim. Ou seja, alguém tirou uma cura, alguém tirou algo, ele sentiu que saiu. Ele sentiu que alguém foi curado. Era o que o Senhor me dava aqui na frente agora, irmão. Alguém está sendo curado da parte do Senhor. Eu só espero que você volte e conte, eu fui curado. E você atenda o seu chamado. Atende o seu chamado, irmão. Deus, tu me chamou, eis-me aqui. Senhor, tu me chamou, eu estou aqui. Não espera, irmão, não espera. Porque essa espera você pode ir perdendo filhos, amigos, parentes. Deus começa a tocar em volta de você, levar, porque Ele tem uma obra na tua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não vai permitir aqui, Ele vai fazer a obra. Mas para isso, às vezes, é preciso que Ele arranque. Se o Senhor não tivesse levado a minha mãe, eu talvez, com certeza, eu não estaria aqui. Ela fazia todas as minhas vontades, ela lutava por mim. Quando o Senhor falou com meu filho que ele ia fazer, eu falei para o Senhor, Senhor, peraí, não precisa me levar. Não precisa me levar, não. Aí meu filho, e eu? Eu falei, deixa Deus levar você. Você não quer nada com Jesus. Eu amo ficar na igreja do Senhor. Então eu vou ficar agora mais um pouco e vou fazer a vontade. Se você tem que ir, vai você. Porque, irmão, é muito duro. Quando alguém olha para você e te acusa por causa do seu filho. Você está fazendo uma obra linda e alguém fala para você, você não salvou nem o seu marido, você quer me salvar? Você não salvou nem seu filho. Olha lá para o teu filho bebendo daquele jeito. Olha lá a tua filha, como é que está lá no mundo. E você vem falar de Jesus para mim? Aí você olha aquilo te dói, aquilo te marca. Porque parece que você não fez a coisa direita. Mas eu quero te dizer, Jesus é escolha. Você é que escolhe. Tem 2 caminhos. É o céu e o inferno. E você escolhe. Se você quer servir, né? Ou se você quer ficar lá no mundo sendo servido. Eu acho que quanto mais você desce, mais você sobe para a glória de Deus. Porque quanto mais eu tenho descido, irmão. Eu perdi um amigo por causa de vir aqui para essa igreja. Perdi uma grande amiga. Ela botou lá bem grande. Não sou mais sua amiga, porque você está lá, não sou mais sua amiga. Então, você era uma amiga de anos, jamais esperei. Mas o Senhor manda dizer para você hoje aqui, larga amigo, larga tudo. É pela presença do Senhor. As pessoas não entendem que é esse ministério, que é essa igreja. Não interessa. O que interessa é que Jesus está voltando. E como que Ele vai te encontrar? Como servo, né? Como aquele que atende o chamado, né, Celcinho? A glória de Deus, amém? Jeremias, né? A vara de amendoeira. Então, é para a glória de Deus, irmão. Tá, irmã Cláudia?
Deus tem uma grande obra para fazer contigo, não é no banco, amém? Deus tem uma obra muito grande, chamado maior do que você pode imaginar, tá? Porque grande, grande, grande é o chamado que o Senhor tem na sua vida. E o Senhor, Ele segura nas tuas mãos. Eu vejo o anjo segurando nas tuas mãos, eu vejo você se levantando, você de pé e olhando para o Senhor e dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas o Senhor manda te dizer que tem mais algo para Ele tirar ainda. Se Ele for descascando, Ele vai achando muito mais qualidade, muito mais coisas dentro de você. Brevemente você vai saber nesse chamado o que Deus tem para fazer, amém? Queria pedir para os irmãos fechar os seus olhos, eu vou orar e entregar para o irmão, amém? Senhor, soberano Deus e eterno Pai, amantíssimo Deus. Deus, eu te agradeço, Senhor amado, por esta noite maravilhosa. Senhor, eu te agradeço por cada irmão que está aqui dentro deste lugar. Senhor, eu agradeço, Deus amado, porque eu sei que Tu tem um chamado desde o ventre, Senhor amado, na vida de cada um. Senhor, Tu tem um chamado desde o ventre, antes que ele se formasse, antes, muito antes, o Senhor já conhecia seu povo, Senhor. Pai, muito antes que alguém aqui pensasse em ter um filho, o Senhor já tinha planejado o filho para esta mulher, Senhor, no qual ela gerou, Senhor. Como ela pode pensar que perdeu ou que está perdendo aquilo que é o Senhor quem está fazendo, aquilo que é o Senhor quem deu, é o Senhor quem toma conta, é o Senhor quem vai buscar, é o Senhor que vai lá fora nessa noite, vai buscar, vai trazer aqui dentro e vai mostrar que o Senhor é Deus, Pai. Seu poder é infinito, Senhor. Seu poder é muito maior do que possamos imaginar. E por isso nessa noite eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor amado, germine dentro de cada irmão. Senhor, que o chamado venha bater como fogo dentro desta mulher nesta noite. Que ela venha entender que o chamado é muito maior do que ela, Senhor. Pai, que esse chamado que Tu tem com ela, esse carinho, esse amor, essa ordenança que o Senhor fez na vida dela, Senhor, que ela venha entender esse poder, Senhor. Que ela venha entender, Senhor amado, que Tu quer fazer muito mais. Que ela venha entender nesta noite, Senhor amado, Deus querido, que o Teu poder é imensurável. Espírito Santo, entra com providência na vida desta mulher nesta noite. Vai tirando toda a tristeza. Senhor, Tu vai tocando agora, Senhor, e vai tirando a tristeza do coração dela agora. Pai, Tu limpa ela, Tu coloca de pé. Pai, Tu continua falando aos ouvidos desta mulher nesta noite, porque grande é aquilo que o Senhor vai fazer. Espírito Santo, vai lavando o coração dela agora. Espírito Santo, lava o coração desta mulher nesta noite agora, que ela possa dar o testemunho, Senhor, e dizer, ó Deus amado, o quanto o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, repreenda todas as perdas, Senhor. Pai, começa agora, Deus amado, ó Pai querido, ó Deus Santo, a fazer a Tua vontade. Não é como queremos, mas é como o Senhor quer. Não é com o sim, Senhor, às vezes é com não, mas é esse não. Não roubarás, não matarás, não furtarás, não farás nada de errado, mas andarás certamente, certo, na presença do Senhor. Senhor, que nós possamos, ó Deus amado, guardar a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Deus. Pai, continua conosco, faz a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.